Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nós começamos aí com esse vlog da Boa Ciência para a gente discutir um pouquinho sobre algumas visões, algumas opiniões diversas que existem aí no meio da ciência, mas a minha principal preocupação é quando junto com a ciência começa a vir algumas posições filosóficas, religiosas, teóricas e por aí vai, e começa a bagunçar o sistema, começa a bagunçar a coisa, né? E é com muita preocupação nesse sentido que eu olho para a visão evolucionista em geral. Eu me preocupo muito porque é interessante que quando você não vê mecanismos nenhum que justifiquem ou que expliquem essa teoria que é tão disseminada e tão assim engolida goela abaixo por tudo quanto é sistema educacional, quando você vê que não há nenhuma constatação científica, algo observável, reproduzível em laboratório, né? Os critérios da boa ciência aí para quem sabe disso. Então, e eu vejo que isso é mais uma questão teórica, filosófica que tem atrapalhado a boa ciência de desenvolver de uma maneira realmente genuína, né? Então, quando nós vemos que 75% dos criacionistas do mundo são russos, né? E eles não leem a Bíblia, não creem na Bíblia, não têm a menor intenção de provar que a Bíblia esteja correta, eles são até teístas filosóficos, no entanto aceitam o criacionismo porque o criacionismo não fala do Criador. O criacionismo não volta os seus canhões para o Criador, e sim para a criação. Se você pergunta para um criacionista, muito bem, então quem é o Criador? Aí ele vai utilizar argumentos não científicos. Ele vai usar argumento da religião dele, que ele pode ser budista, pode ser islamista, que ele vai dizer que é Allah. Se ele for cristão em geral, vai dizer que é Deus, o Deus da Bíblia. Se ele for judeu, vai dizer que é o Jeová, né? Entra algumas questões aí. Mas então, quer dizer, você vê que é uma questão mais filosófica neste lado aí. No entanto, o que existe, o que está aí para a gente estudar, o que é ciência de fato, nós vemos uma base muito forte para apenas o criacionismo. E nós vemos que tudo que a gente aprende de evolucionismo é uma mera interpretação da evidência. A evidência é real, a evidência é verdadeira, a evidência está ali, é só você estudar. Mas só que a interpretação que se faz dela é tendenciosa muitas vezes e leva a colocar sempre uns zerinhos a mais nas idades que a gente aprende aí na escola, né? E eu até estou fazendo esse vídeo para levantar uma questão muito interessante sobre a questão, por exemplo, eu acredito que para que esse debate aí possa chegar a algum lado, alguma coisa de fato realmente produtiva, tem que se levantar, da parte dos criacionistas, levantarem para os evolucionistas questões que eles não sejam capazes de responder. E vice-versa, os evolucionistas têm que, com base na ciência, com base no empirismo verdadeiro, levantar questões que os criacionistas não sejam capazes de responder. E eu creio que não somente isso, como também cada um defender os seus pontos de vista, não com interpretação que não tenha base. Né? E isso eu falo para os dois lados que estão vendo aí. Bom, eu gostaria de lançar um desafio nesse momento, né, para aqueles que creem, não vou dizer nem no evolucionismo, mas eu vou dizer nos que creem nessas datas muito longas propostas pela evolução. Eu quero levantar uma questão, o encolhimento do Sol, né? Já foi descoberto há alguns anos, né, que o Sol ele está se contraindo cerca de 0,1% a cada século, mais ou menos, né, correspondendo à velocidade de encolhimento de cerca de 1,5 metro por hora. Né? Então, o diâmetro do Sol é aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros. Né? Então, esse encolhimento passou despercebido por muito tempo, por centenas, até milhares de anos. Né? E os dados foram examinados por em torno de 400 anos sobre essa questão do Sol. E, embora pequeno, né, esse encolhimento ele é aparentemente contínuo, ele é o mesmo, está sempre encolhendo, ele parece que está se gastando. E então o que isso tem a ver com a criação e com a evolução? Né? Se o Sol era maior no passado, numa média de 0,1% por século, né? Se você tem de um lado um criacionista que crê num universo com mais ou menos 10 mil anos, né, em torno, vamos colocar aí, média 10 mil anos,
você não vai ter muito problema, porque o Sol vai ser 6% maior do que ele é hoje, né? Não vai ter um problema tão grande assim. Agora, se você for para 100 mil anos atrás, o Sol deveria ter o dobro do tamanho que tem agora, né? Já seria um pouquinho difícil você imaginar a vida num Sol desse tamanho, né? Agora, se você voltar 20 milhões de anos atrás, o Sol seria tão grande que ele chegaria a tocar na superfície da Terra, né? E a engoliria. Então, como a Terra poderia ter 4,5 bilhões de anos? Tá aqui para vocês aqui, ó, o link da publicação dessa questão, e eu gostaria que algum evolucionista me respondesse essa questão, ou mesmo criacionista, independente do seu ponto de vista filosófico. Cientificamente eu gostaria de ter uma explicação que permitisse então esses milhões e bilhões de anos propostos aí pela ciência vigente. Abraço.